Abra a tua Bíblia comigo, por gentileza, em Juízes capítulo 6. Peço a todos que tenham a reverência pelas Sagradas Escrituras que ela merece. Juízes capítulo 6 é a história, nós vamos conversar um pouco sobre o quinto juiz, pelo menos nessa ordem que é apresentada na Bíblia, que é Gideão. Juízes capítulo 6. Eu ia ler a partir do verso 1, mas eu vou começar a ler a partir do verso 11. Antes eu vou só explicar o que está escrito antes do verso 11, desse texto de Juízes capítulo 6. Antes do verso 11, a palavra de Deus conta que os povos midianitas tomaram e dominaram aquela região de Israel, onde Israel estava localizado. Eles tinham mais força, eles tinham mais poder, e os midianitas, eles agiam de uma forma sorrateira. Eles atacavam Israel quando Israel estava colhendo. Eles tinham essa estratégia, eles atacavam Israel quando havia colheita de Israel, exatamente para que Israel enfraquecesse, exatamente para que Israel não tivesse a prosperidade. Naquela época, o povo, a humanidade vivia da agricultura, a agricultura era a base econômica de toda a humanidade, de Israel não era diferente, e para que Israel viesse a depender deles, porque se eles não tinham colheita, eles tinham que comprar dos midianitas. Se eles não tinham recurso, eles tinham que buscar através dos midianitas a sua sobrevivência. Então eles agiam de uma forma ardil e de uma estratégia muito sorrateira para com Israel. E o povo de Israel viveu um momento de muita dificuldade financeira, de prosperidade, de falta de recurso, de escassez de todas as áreas. E toda vez que o povo de Israel sofria, tinha um motivo. O motivo era porque eles se afastaram de Deus. O texto começa dizendo que o povo de Israel se afastou de Deus, e por isso Deus os entregou, ou Deus permitiu que eles fossem entregues ao domínio dos medianitas. Mas toda vez que o povo de Israel também sofria, ele lembrava-se do Senhor, e ele clamava a Deus, e toda vez que o povo de Israel clamava a Deus, Deus levantava um homem ou uma mulher de Deus para ser usado como instrumento de libertação. Eu estou falando da época dos juízes, mas isso encaixa perfeitamente no nosso momento também, no momento que nós enfrentamos, as lutas diárias que nós enfrentamos. Toda vez que o povo se volta a Deus, clama a Deus, Deus levanta homens e mulheres. Deus está à procura de homens e mulheres para levantar com uma palavra de libertação, para levantar com uma palavra de Deus, para levantar como instrumento do Senhor. Você é essa pessoa em nome de Jesus. E não foi diferente com Gideão. A partir do verso 11, a palavra de Deus diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou sobre a grande árvore de Ofra, que pertence ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-los dos medianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Verso 13, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou na mão de Midian? Gideão começa a bater boca com Deus. Quantos de nós fazemos isso, né? Começa a bater boca com Deus, começa a dizer: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Se o Senhor me amasse, isso não estaria acontecendo. Se o Senhor realmente se importasse comigo, eu não estava passando pelo que eu estou passando, eu não estaria sofrendo do jeito que eu estou sofrendo. Gideão está batendo boca, e a resposta de Deus para Gideão foi: o Senhor se voltou para ele, verso 14, e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian, não sou eu quem o está enviando? Ele continuou batendo boca. Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante em Manassés, e eu sou o menor da minha família. Verso 16, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Diga comigo: glória a Deus pela palavra de Deus.
Sabe, irmãos, quando eu leio a história de Gideão, eu vejo, e esse encontro do anjo do Senhor, que é uma teofonia de Cristo no Antigo Testamento, eu vejo Deus querendo elevar Gideão, elevar o nível de Gideão. A palavra Gideão quer dizer lenhador, o nome Gideão quer dizer lenhador. E esse homem, esse lenhador, esse israelita que inteligentemente estava escondido, lavando o seu trigo, pisando no seu trigo lá, malhando o seu trigo numa prensa de uva. Se você estudar na Bíblia, por exemplo, no livro de Ruth, que é mais ou menos na época dos juízes, o livro de Ruth acontece na época dos juízes, você vai ver que eles malhavam o trigo era no ar livre, para que todo mundo vesse. Não, aquele estava malhando o trigo no lugar da uva, para esconder dos midianitas. Ele estava lá, não sei se ele estava com medo, ele estava usando uma estratégia, ele estava sendo estrategista, ele estava escondendo aquilo para que os midianitas não viessem roubá-lo. E de repente Deus aparece para ele, o anjo do Senhor aparece para ele e fala para ele assim: o Senhor está com você, grande guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você para elevar o seu nível, para tirar você de ser um malhador de trigo escondido, para tirar você da casa do papai, porque você é filhinho de papai, está escondido aí na casa do papai, para levar você a viver uma nova era, uma nova época com Deus. Agora eu quero deixar claro para você nesse estudo que eu quero compartilhar, é que isso aqui é segundo o propósito de Deus. Eu quero conversar com você sobre mudança de nível. Deus vai levar você a um novo nível. Deus quer sempre te levar a um novo nível, mas é segundo a vontade dEle. Tem gente que consegue subir de nível pelas suas próprias forças. A Bíblia diz que esses são como a relva, que às vezes florescem, ficam verdes, mas depois vão e murcham, não permanecem para sempre. Aquilo que vem de Deus, aquilo que é do propósito de Deus, às vezes demora mais, mas permanece, porque o que Deus faz permanece, ninguém pode tomar, ninguém pode roubar. Vocês estão entendendo, irmãos? Então eu quero deixar claro que é segundo a expectativa ou segundo o foco de Deus, não é segundo o foco humano. Deus queria fazer isso com Gideão, pegar ele escondido e fazer dele um poderoso guerreiro, pegar ele numa pessoa que estava ali despretensioso, sem querer se importar com o resto de Israel, e fazer dele o líder que aquele povo precisava. E a primeira coisa que Deus explica para Gideão é que ele vai precisar depender dele. Deus nos leva a subir de nível segundo a sua vontade quando nós aprendemos a depender de Deus. A nossa dependência ser exclusiva de Deus. Eu explico, veja as palavras que o anjo usa, que o anjo do Senhor usa com Gideão. O Senhor está com você, não sou eu que estou te enviando, eu estarei com você. Você é um poderoso guerreiro, você vai livrar os midianitas, mas é porque eu estou com você, é porque eu estou enviando você, eu estou fazendo você ser o poderoso guerreiro. Primeira coisa que você precisa entender, que eu preciso entender, para subir de nível nas coisas de Deus, nós precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Eu quero subir de nível nos meus negócios, eu quero subir de nível nos meus empreendimentos, eu quero subir de nível na minha profissão, eu quero subir de nível no meu ministério, eu quero subir de nível no meu casamento. O que eu preciso fazer? Segundo a história de Gideão, segundo a Bíblia, segundo as histórias bíblicas, eu preciso depender exclusivamente de Deus. E com Deus não tem negócio. Você pode fazer negócio comigo, provavelmente você vai ganhar até vantagem. Você pode fazer negócio com vários homens de negócio e ganhar deles, mas com Deus não tem negócio. Ou você entrega 100% a sua dependência a Ele, ou é 100% a sua dependência a Ele. Não adianta você chegar para Ele e falar assim: Deus toma conta de tudo, mas no meu casamento ninguém mete a colher. Deus toma conta de tudo, mas nos meus negócios o Senhor sabe como é que é, ali tem estratégias que eu preciso usar e que precisam ser mundanas. Não, com Deus não tem negócio. Ou você depende exclusivamente dEle, ou você depende exclusivamente dele. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. A segunda coisa que a gente vê ao longo da história de Gideão, que não vai ter tempo de eu ler tudo, são 3 capítulos, aliás, no livro de Juízes, mas a gente vê sobre elevar o nível, que Deus quis subir o nível de Gideão, é que eu percebo no verso 22 e 23 desse capítulo.
Porque quando Gideão percebe que quem estava falando com ele era o anjo do Senhor, portanto, eu repito, uma teofonia de Jesus, a maioria das vezes, se não todas as vezes que aparece a expressão na Bíblia, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, é uma figura de Jesus no Antigo Testamento. Jesus está aparecendo no Antigo Testamento, tanto é que quando aparece, por exemplo, para Josué, anos antes, o anjo do céu vira para Josué e fala: eu sou o príncipe do exército do Deus vivo, aonde você está pisando é santo, tira as sandálias dos pés. É a mesma expressão que Deus fala para Moisés: tira as sandálias dos seus pés. É santo, era Jesus, era uma figura de Jesus. Então, quando Gideão percebe que aquele homem que estava falando com ele era o anjo do Senhor, era o próprio Deus, ele fala assim: eu vou morrer, estou enrolado, dancei. Porque naquela época o temor de Deus era tão grande, o temor de Deus era tão severo, que se alguém visse Deus, aliás, o texto bíblico é claro, ninguém poderia ver a Deus e ficar vivo. Mas a graça e a misericórdia de Deus se manifesta, e ele responde, o anjo do Senhor responde para Gideão, na expressão no aramaico antigo que você vai entender: Jeová Shalom. Jeová Shalom. Que a paz do Senhor esteja com você. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. É a primeira vez que aparece a paz de Jeová, a paz de Deus, a paz do Senhor sobre a sua vida. Bom, eu entendo uma coisa então: se eu quero subir de nível, eu preciso ter paz no meu coração. Enquanto você não tiver paz nos seus pensamentos, enquanto você não tiver paz no seu espírito, enquanto você não tiver paz aqui na sua cabeça, você não vai conseguir subir de nível, até porque você não vai conseguir enxergar o que está ao redor da sua vida. Você não vai ter consciência do que está acontecendo com você. Uma das coisas que eu falo sempre, quando a pessoa passa por turbulência, ela vem conversar comigo, e ela às vezes fica perdidinha, eu falo: olha, você precisa colocar a sua cabeça no lugar primeiro. Se você não colocar a sua cabeça no lugar, como é que você vai perceber quem que você está enfrentando, quais lutas que você tem que escolher, quais batalhas que você tem que travar? É necessário ter paz. Agora, paz não é ausência de batalha. Paz não é ausência de guerra. Paz é saber como agir no meio da guerra. Paz é saber como agir no meio de uma batalha. Porque a vida é cheia de batalha, a vida é cheia de aflições, não tem como eu fugir disso. Agora eu tenho que ter controle, domínio próprio, ação do Espírito Santo na minha vida. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você em nome de Jesus: cuide da sua saúde mental, cuide das suas emoções, cuide dos seus sentimentos. A Bíblia diz em Provérbio que dos sentimentos procedem as fontes da vida, não é à toa. Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Vocês estão entendendo, irmãos? Eu e você, para elevarmos de nível, precisamos ter paz. Paz. E não é qualquer paz, não é spa, não é colchão, é a paz que vem do Senhor. Os discípulos de Jesus, quando Jesus ressuscitou, eles estavam todos escondidos, morrendo de medo, achando que eles seriam os próximos. Jesus aparece para eles ressuscitado, sopra sobre eles, a Bíblia diz, e fala que está soprando o Espírito sobre eles. Mas antes, ele aparece para eles. Você lembra qual foi a expressão que ele usou para eles, para os discípulos? Paz seja convosco. Paz. Terceira coisa que eu vejo na história, no verso 24 também do capítulo que nós estamos lendo, Deus manda, quando um anjo sopra sobre Gideão, ou fala sobre Gideão, Jeová Shalom, ele dá a ordem: construa um altar ao Senhor. A gente não sabe se antes de Gideão tinha construído um altar. Bom, a gente sabe no decorrer da história que Joás, o seu pai, era adorador de Baal, não era adorador de Deus, não tinha o seu coração voltado para Deus. E o anjo está dizendo: não, Gideão, você tem que tomar uma posição diferente do seu pai, você precisa construir um altar ao Senhor. Você tem que herdar do seu pai as coisas boas, não as coisas ruins.
As coisas ruins você tem que quebrar aqui agora. Tanto é que vem a quarta coisa, porque logo depois que ele constrói o altar ao Senhor, a expressão que aparece no texto é: na mesma noite, Deus dá ordem para ele: vai lá e destrói o altar de Baal do seu pai. Então a terceira coisa, para que eu suba de nível, eu preciso construir altares de adoração ao Senhor na minha vida. E a quarta coisa, eu preciso destruir os altares de Baal na minha casa, na minha vida. São duas coisas importantíssimas casadas. Eu preciso edificar altares ao Senhor. Como é que é o altar do Senhor? É simples, meu irmão. A minha vida tem que se basear na Bíblia. O meu coração tem que ser um coração grato de adoração ao Senhor. A minha vida tem que ser uma exaltação a Deus. Eu preciso ser o que o Billy Graham ensinava, a Bíblia que as pessoas estão lendo. Eu preciso tomar a minha cruz dia após dia e seguir a Jesus. Eu preciso de fato ser um cristão na minha prática, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos, na minha fala. Isso é edificar o altar ao Senhor. A minha casa precisa ser um lugar onde a palavra de Deus reina, onde eu declaro e coloco em prática: venha o teu reino, seja feita a sua vontade. Venha o seu governo, seja feita a sua vontade. Isso é edificar um altar. E como é que eu faço isso na prática? Começa a fazer culto na sua casa, começa a ler a Bíblia na sua casa, começa a orar na sua casa, começa a profetizar na sua casa, começa a clamar o sangue de Jesus sobre o seu lar, começa a trocar as músicas que você está escutando na tua casa. E ele manda: agora você vai levantar e vai destruir o altar de Baal que o seu pai edificou. E ele vai de madrugada e destrói o altar de Baal que ficava, era o altar da cidade, ficava na casa ou no terreno do seu pai, e ele vai e destrói o altar. Mas quem era Baal? Antes de eu entrar nessa explicação, deixa eu mostrar para você porque que eu estou usando o Gideão como exemplo de mudança de nível. No verso 32, pelo fato de ele ter destruído o altar de Baal, o povo daquela terra muda o nome dele, põe um apelido nele que pegou, começa a chamar ele de Jerubbaal, e ninguém mais chamava mais Gideão de Gideão, começou a chamar de Jerubbaal. O povo de Israel começou a chamar ele de Jerubbaal. No verso 7, no capítulo 7, quando ele vai destruir os midianitas, o texto já começa dizendo, o autor de Juízes fala: Jerubbaal, que é Gideão. Jerubbaal quer dizer aquele que contenda, ou que guerreia, ou que vai para a batalha contra Baal. De Gideão, o lenhador, que vai para a batalha com madeira, ele passou a ser aquele que guerreia contra os inimigos de Deus. Ele subiu de nível. Ele deixou de ser lenhador para ser aquele que vai contra aquilo que vai contra Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele sobe de nível, era o que Deus queria para a vida dele. Deus não queria que ele fosse um lenhador, Deus queria que ele fosse aquele que contenda contra Baal. Baal era o Deus ou o espírito maligno que reinava em Canaã. Os povos de Canaã adoravam Baal e tinham em Baal, e a palavra Baal quer dizer amo, senhor, marido. Tanto é que as deusas que a gente lê na Bíblia, a Zerá e outras, eram esposas de Baal, na mitologia daquela época, na mitologia cananeia. Baal, na Bíblia, no Antigo Testamento, representa tudo que é maligno. Só para você ter uma ideia, a expressão Beuzebu, que aparece no Novo Testamento, é derivada de Baal, é Baal-zebu, aí virou Beuzebu. Era tudo que representava o diabo. E os cultos a Baal tinha, segundo os textos sagrados, segundo a Bíblia, tinha muitas coisas que ofendiam a Deus, mas 3 em destaques. Em Números 25 diz que era um culto de prostituição, de imoralidade. Exaltava a prostituição, exaltava a imoralidade, exaltava aquilo que é contra os princípios divinos para a natureza humana. Em 1 Reis capítulo 18, diz que era um culto que incentivava a mutilação do corpo.
Era um culto que levava as pessoas a se cortarem, a se mutilarem, a mutilar a natureza que Deus criou para eles. Vocês estão comigo ou não? A identidade de Deus para a vida deles, o que Deus determinava para a vida deles, o culto vinha para mutilar. Rebenta com aquilo que Deus fez de você, o corpo que Deus construiu para você, vou mutilar. E a terceira coisa, Jeremias capítulo 19, diz que era um culto que tinha sacrifícios de criança. Sacrifícios de criança. Pais ofereciam seus filhos, suas crianças, em adoração a Baal. Portanto, trazendo para o nosso contexto aqui, Baal, ele quer tocar naquilo que a gente considera moral, que a Bíblia considera moral, e transformar em imoralidade. Ele quer trazer prostituição. Ele é um culto que é mutilar a identidade que Deus tem para você. Se Deus tem para você uma pessoa de ser mais do que vencedor, Ele quer destruir isso na tua vida. Ele quer tirar essa identidade sua. E Ele quer roubar a sua família. Ele quer destruir a sua família. Ele quer que você sacrifique os seus filhos. Ele quer que você seja Jefté moderno. Sacrifique a sua família em prol de sucesso. Não! Gideão, a partir de hoje, você é aquele que vai contra a imoralidade e a prostituição. Você é aquele que vai contra aquele que quer destruir as identidades do homem. Você é aquele que vai contra aquele que sacrifica famílias. Esse é o nível que Deus quer levar os seus negócios. Esse é o nível que Deus quer levar o seu ministério. Esse é o nível que Deus quer levar a sua família. Alguém que vai contra a prostituição maligna, alguém que vai contra aquilo que mutila a identidade de Deus, aquele que vai contra aquilo que sacrifica famílias. Esse é o nível que Deus quer te elevar. Deus quer te levantar como uma mulher de Deus, como um homem de Deus, que se posiciona em prol da sua casa, que se posiciona em prol da sua família, que se posiciona em prol dos seus filhos, que olha para as pessoas e fala: Deus é Pai, Deus te ama, Deus quer te salvar através de seu Filho Jesus Cristo. Você não vai ser mais Gideão, você vai ser Jerubaal. Eu termino a mensagem só lembrando, porque vale a pena, como é que Gideão vence os midianitas, né? Os 300 de Gideão, que certamente inspirou a mitologia grega, foi o tal dos 300 de Esparta. Os 300 de Gideão. A Bíblia diz que quando Gideão convoca, porque ele estava cheio, e a expressão bíblica é essa, Gideão ficou cheio do Espírito Santo, então ele toca o chofar, ele convoca um exército de 32 mil homens, se juntam a ele. Aí você vai dizer assim: poxa, muita gente, é? Bom, do outro lado tinha cerca de 135 mil homens midianitas, tinha mais de 100 mil a mais do que eles. Mas ele juntou 32 mil homens para ir contra aquela opressão. E aí, quando ele achou que estava tudo bem, Deus olha para ele, no verso 2 do capítulo 7 de Juízes, e diz: tem muita gente com você, Gideão. O verso 2 é incrível, porque revela algo de Deus, revela algo da natureza divina que eu e você precisamos aprender. Deus fala para eles: para que o povo não se orgulhe, para que o povo não tenha orgulho, nós vamos diminuir esse número de pessoas. Deus não opera no orgulho. O orgulho é a incubadora dos demais pecados. O orgulho é a incubadora dos demais pecados. Eu e você precisamos expulsar o orgulho do nosso coração, o orgulho da nossa mente, o orgulho do nosso espírito. Nós não podemos deixar que o orgulho nos contamine. Foi o orgulho que destruiu, ou melhor, que vai destruir, mas foi o orgulho que derrubou Lúcifer, o diabo. E ele diz: eu vou diminuir esse número, porque vocês não podem ficar orgulhosos. Bom, no final das contas sobrou 300. De 32 mil, sobrou 300. 300, debaixo do poder do Espírito Santo, fizeram um estrago em cima de 135 mil
homens malignos. Se eu quero subir de nível, não interessa quantas pessoas estão do meu lado, interessa se Ele está do meu lado. Se Ele está do meu lado, se eu e Deus sou maioria, não interessa onde estiver, você e Deus é maioria, não interessa quantos estiverem contra você. A Bíblia conta que mandaram um exército sírio prender o profeta Eliseu, um enorme exército. O servo dele ficou doidinho, falou: agora nós estamos rolados. Profeta, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer? Agora nós estamos rolados, vamos morrer agora, vamos ser massacrados, acho que ele imaginou tudo de ruim. O profeta fez assim: Deus, abre os olhos dele, para que ele veja que mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão contra nós. E Deus abre o olho espiritual que Eliseu já estava vendo, mas abre o olho do servo dele, e ele vê uma horcha, um exército de anjos cercando o profeta. Você com Deus é a maioria. Você com Deus é a maioria. Mais são aqueles que estão convosco do que aqueles que estão contra você. Maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você. Mas você não pode deixar o orgulho dominar o seu coração. Você tem que derrubar os altares de Baal na sua vida. Você tem que edificar altares na sua casa, no seu serviço, no seu trabalho, no seu carro. Vou dar um exemplo bem bobo aqui, mas você vai entender. Sabe onde você vê que os homens são convertidos de verdade? Quando eles vão jogar bola. Eu lembro quando a gente ia brincar de bola, tinha um irmão que brincava assim: olha, relações cortadas até o final do jogo. Já viu, irmãos? Tanto que mexe. Estou dando um exemplo bobo, mas só para você entender. Edifica um altar onde você joga bola, irmãos, porque o altar não é no campo, o altar não é na casa, na verdade, o altar não é nem no carro, no trânsito, o altar não é nem no trabalho, o altar não é em nenhum lugar, o altar na verdade é no seu coração. Então aonde o seu coração estiver, ali estará um altar ao Senhor. Entenda o que eu estou dizendo? Tenha paz, e essa paz vem da sua total dependência de Deus. Eu não entendo, a bispa sabe que eu falo às vezes para ela assim, sabe qual que é a maior forma talvez do cristão, né, do cristianismo nosso, que a gente mostra que a gente está cheio de Deus mesmo, cheio do Espírito Santo, sabe, irmãos? Vou te falar que é agora, eu termino com isso. A gente prova que a gente é cheio do Espírito Santo, quando a gente está dando arrepiada, é bom. Quando a gente está falando em línguas, é maravilhoso. Quando a gente dá os tririlique, bom demais também. E no culto, quando a gente sente a presença, glória, é bom, não é, gente? Daquele arrepiado, aquela canção, aquela mensagem que penetra na alma, é uma delícia ou não é? E quando você lê a Bíblia, parece que os versículos estão falando com você. Não é maravilhoso, irmãos? Sabe como é que você prova que você é cheio do Espírito Santo de verdade? 100%? Quando você lê a Bíblia, ela não fala nada com você. Quando você ora e parece que a sua oração não saiu do quarto. Quando você escuta a música e não está sentindo toque nenhum, mas você continua crendo, você continua com fé, você continua declarando, você continua ministrando sobre a tua vida a Bíblia, mas eu não estou sentindo nada, eu não estou ouvindo nada, não estou vendo nada. Eu continuo nos caminhos do Senhor, eu continuo andando na direção do Senhor, eu continuo às vezes correndo, às vezes caminhando, mas eu continuo indo nos passos de Jesus, mesmo quando eu não escuto nada, mesmo quando eu não estou sentindo nada, mesmo quando eu não tenho resposta nenhuma, a minha fé está depositada em Deus. Eu quero declarar: Jeová Shalom virá sobre você e vai levar você a viver um novo nível. Eu declaro em nome de Jesus que Jeová Shalom vai vir sobre você, e você vai edificar altares aonde você estiver, em especial no seu coração.
Eu declaro que Jeová Shalom estará sobre você, e você vai destruir todos os altares de Baal da sua casa, da sua família, ou que estão em volta de você. E você vai deixar de ser Gideão para se tornar um Jerubbaal, aquele que confronta as hostes do diabo e vence, porque maior é aquele que está em você do que aquele que vem contra você.